aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui pra falar sobre um assunto que eu tô muito animada. Tudo o que a gente já sabe sobre o 10º álbum de estúdio de Taylor Swift, Midnights. No último domingo, dia 28 de agosto, Taylor compareceu ao Video Music Awards 2022, premiação aí de clipes musicais, e ela ganhou o maior prêmio da noite, que é vídeo do ano, pelo curta-metragem aí de All Too Well 10-Minute Version. E assim, no discurso de agradecimento dela, ela simplesmente revelou então que lançaria um álbum novíssimo em folha no dia 21 de outubro de 2022 e falou ainda que revelaria todos os outros detalhes à meia-noite. E ela falou isso aí justamente porque o álbum se chama Midnights, que são meias noites, né? São várias horas da meia-noite ou metades da noite. Muitas brincadeiras dá pra fazer aí com esse nome, mas o conceito faz todo sentido aí no meio. E então Taylor Swift anunciou, pegou várias pessoas de surpresa, porque muita gente tava esperando que ela fosse lançar uma regravação, né? A Taylor tá regravando os 6 primeiros álbuns da carreira dela, já lançou o Fearless, já lançou o Red, e as pessoas estavam até na discussão se ela lançaria o Speak Now agora ou 1989, e no final ela decidiu que não vai lançar nenhuma regravação e vai lançar um álbum de inéditas, 1 ano e meio depois do Evermore, que foi lançado em dezembro de 2020, mas assim, Taylor não para de produzir, né? Então vem aí um álbum novíssimo, e agora nesse vídeo eu vou te contar todas as informações que a gente já tem confirmadas sobre ele, falar sobre alguns easter eggs que ela deixou no caminho e também falar sobre alguns rumores que estão rolando sobre o que pode vir por aí. Se você já gosta de Taylor Swift, tá a fim de conhecer mais sobre esse álbum, não esquece de deixar o seu like no vídeo pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas, e também se inscrever no meu canal, com certeza falarei muito mais de Taylor Swift por aqui. Bom, como eu falei então, o álbum chamado Midnights vai sair no dia 21 de outubro de 2022 e é o 10º inédito da carreira da Taylor. Inclusive, uma coincidência aí com a data de lançamento, que se tratando de Taylor Swift, eu nunca sei se é de fato uma coincidência ou se ela que pensou em tudo, é que se você somar os números da data de lançamento, vai dar 10, que é o 2, mais 1, mais 1, mais 0, mais 2, mais 0, mais 2, mais 2. Esse resultado dá 10, então ela escolheu uma data aí cuja soma dos números é justamente um significado pro 10º álbum da carreira dela. Será? Não sei. Mas outra curiosidade muito interessante sobre essa data que eu vou só jogar aqui é que 21 de outubro é o aniversário de Kim Kardashian. Pois é, tá aí a informação. O disco vai ter 13 faixas, outro número aí bem significativo pra carreira dela, né? Taylor Swift já falou várias vezes que 13 é o número da sorte e ela sempre coloca coisas relacionadas a 13 espalhadas por aí. E ele tem um conceito muito interessante que a Taylor explicou em um texto quando ela, enfim, anunciou o álbum. E eu vou ler a tradução desse texto aqui pra gente, enfim, discutir. Vamos ver. A Taylor escreveu: "Nós ficamos acordados por amor e por medo, em ansiedade e em lágrimas. Nós encaramos paredes e bebemos até elas responderem. Nós nos viramos nas nossas próprias gaiolas e rezamos para que não estejamos, exatamente neste minuto, prestes a cometer algum erro que vai alterar toda a nossa vida. Essa é uma coleção de músicas escritas no meio da noite, uma jornada através de terrores e doces sonhos, os pisos que caminhamos e os demônios que enfrentamos. Para todos nós que nos reviramos e decidimos manter as lanternas acesas e procurando, com a esperança de que talvez, quando o relógio bater meia-noite, a gente se encontre. Midnights, as histórias de 13 noites insones espalhadas pela minha vida, vai sair em 21 de outubro. Me encontre à meia-noite, o Meet Me at Midnight, que ela falou aí vários momentos. Então é isso, essas são 3 músicas que a Taylor escreveu aí no meio da noite e falam sobre várias coisas da vida dela, né? Momentos em que ela tava ali super apaixonada, ou momentos em que ela tava ansiosa, momentos, enfim, que ela tava chorando, muito triste. Então tem todos esses momentos que fizeram ela ficar acordada durante a noite. E eu acho muito interessante porque essa foi a primeira vez que a Taylor dividiu um álbum em lado A, lado B. E toda a carreira dela, né, todas as músicas foram colocadas ali em ordem normal. E dessa vez ela já
revelou pela própria capa do álbum que esse disco vai ter as 6 primeiras faixas no lado A e as 7 últimas faixas no lado B. E por esse textinho dela, a gente, enfim, ainda não sabe como vai ser essa divisão. Por enquanto, nesse anúncio, a Taylor não escreveu o nome das faixas, tá só lá faixa 1, faixa 2, faixa 3, etc. Mas por essa divisão e pelo texto que ela escreveu, eu fiquei pensando se talvez cada lado vai representar as partes boas das noites acordadas e o outro as partes ruins das noites acordadas, né? Porque ela fala sobre sonhos, por exemplo, e depois terríveis pesadelos, né? As noites de horrores. Ela fala sobre amores, mas fala também sobre ansiedade, lágrimas. Então eu senti que talvez ela fosse dividir dessa forma, mas não temos certeza. A gente também não sabe o nome das faixas ainda, né? Como eu disse, a Taylor escreveu só o faixa 1 na capa ali, mas provavelmente esse não vai ser o título, ela não vai chamar as músicas de track 1, track 2, etc. Segundo a Variety, a capa do álbum ainda não tá completamente finalizada e provavelmente vai trazer essa mudança aí em relação aos títulos. Dito isso, essa provavelmente é sim a capa do álbum, a estética que a Taylor Swift trouxe, né? Que é uma fotinho pequena dela ali num canto. Nessa foto ela tá soprando um isqueiro, uma coisa meio representativa aí de apagar as luzes, né, no meio da noite. Aí tem o título do álbum em cima e do lado esquerdo, então, tem as faixas. E isso é algo muito diferente, né? Porque hoje em dia as pessoas colocam a tracklist do álbum na parte de trás. No entanto, era uma coisa muito comum nos anos 60, então dá pra ver que tem uma influência aí bem clara da Taylor em capas de discos dos anos 60. Inclusive, Taylor Swift Brasil reuniu aí algumas referências que eu vou falar aqui e mostrar pra vocês. Então, a gente tem discos parecidos, por exemplo, o Another Side of Bob Dylan, de 1964, do Bob Dylan, que também é nesse estilo. Tem, por exemplo, I'll Cry If I Want To, de 1963, da Leslie Gore, e também o Pastel Blues, de 1965, da Nina Simone. E são alguns exemplos de álbuns dos anos 60 que remetem muito a essa estética que a Taylor trouxe aí pra este álbum agora. E aí fica a dúvida, né? Será que ela trouxe essa estética dos anos 60 só pra parte visual do álbum? Será que ela vai trazer alguma influência no som também? Isso é bastante interessante. Mas falando sobre som, a gente obviamente não sabe o que vai vir até agora. A gente sabe que a Taylor Swift gosta muito de experimentar, né? Então já teve country, já teve pop, o Folklore e o Evermore foram mais pra um indie, pra um folk. Então agora a gente não sabe se ela vai manter um pouquinho do que ela trouxe já no Folklore e no Evermore, se ela vai voltar pro popzão ou se ela vai arriscar em algo diferente. E uma coisa assim que já foi jogada aí como uma teoria, teve uma loja chamada Beyond que já anunciou a pré-venda do álbum, né, que vai revender aí a cópia física, e nisso eles classificaram o álbum como pop rock. Então talvez tenham sim influências do rock, e aí faz bastante sentido ela puxar também influências dos anos 60, né? Então vamos torcer. Eu acho que Taylor vai sim trazer um som diferente que a gente não tá acostumado, pra surpreender bastante os fãs. E aí, falando mais um pouquinho sobre as faixas, a gente, enfim, não sabe quase nada de detalhes, mas uma coisa que alguns fãs repararam é que normalmente a Taylor costuma vender discos de vinil duplos, porque os álbuns dela são muito longos e nunca cabem em um disco de vinil só, então ela tem que fazer lançamentos de vinis duplos pra dividir ali e caber todo o álbum em um disco de vinil. Dessa vez, no entanto, parece que é um vinil simples, ela não tá vendendo como se fosse, assim, 2 discos de vinil. E aí, isso significaria que o álbum teria que ter no máximo, então, 44 minutos, o que daria mais ou menos uma média de 3 minutos e 23 segundos por faixa. Não é confirmado, a Taylor só colocou lá, talvez ainda mude, mas também é algo que vale notar, né? Claro que pode ter uma música de 2 minutos e uma música de 6, mas enfim, tem esse detalhezinho, essa diferença aí, mas 3 minutos e 23 eu acho que é uma boa, assim, pra Taylor Swift, e acaba que as músicas se tornam mais comerciais, né, porque hoje em dia, quanto menor for a música, mais comercial ela é. Então vamos ver qual estratégia a Taylor vai seguir dessa vez. Mas outro fato aqui muito interessante que eu queria trazer, eu falei que a Taylor escolheu uma data de lançamento cujos números somados dão 10, que significa aí o 10º álbum de estúdio dela, né? Mas teve um easter egg mais direto que ela deixou. Em um post
de maio, olha só quantos meses antes, ela tava falando sobre estar na trilha sonora da série O Verão que Mudou Minha Vida, do Prime Video, e ela terminou a legenda dela escrevendo Midnight. E ela, assim, a Midnight na legenda foi a única palavra que ela escreveu com espaços entre as letras. Então, teve um destaque ali pra Midnight. E na época as pessoas ficaram debatendo muito, né, sobre o que significaria esse espaço que ela colocou entre as letras, ficaram somando os espaços, somando as letras e tudo mais. E ninguém imaginou que, na verdade, Midnight seria uma referência ao próximo álbum inédito dela, porque Taylor Swift, ela realmente consegue pegar todo mundo de surpresa. E assim, maravilhoso. Bom, vamos falar agora um pouquinho dos rumores também, né? Falei um pouquinho de rumor em relação ao pop rock, mas agora a gente vai falar sobre uma matéria do The Sun, que na verdade não foi lançada nem agora. Ela foi publicada no dia 2 de agosto, ou seja, antes mesmo da Taylor Swift anunciar esse álbum. Por isso, eu acho que ela pode ter sim alguns elementos verdadeiros, porque a matéria dizia que a Taylor estava assim trabalhando em músicas inéditas e dava detalhes do que vinha pela frente. Então, assim, se eles realmente acertaram que ela estava trabalhando em músicas inéditas, eu imagino que alguns detalhes dessa matéria podem ser considerados verdadeiros sim. Mas vamos tratar tudo como rumores. O colunista Simon Boyle, que foi quem escreveu a matéria, ele inclusive falou sobre a Taylor estar testando sons novos que iriam surpreender muitos fãs. Então, se ela de fato seguir na vibe do pop rock ou do rock, ela com certeza vai surpreender. Mas enfim, essa matéria teria conversado com pessoas próximas da Taylor que saberiam sobre isso. E aí eles falaram que ela, enfim, estava trabalhando nas novas músicas, que teria uma sonoridade diferente e que para esse álbum ela escolheu trabalhar com produtoras e compositoras femininas, a maioria. Até por isso, talvez ela não trabalhasse dessa vez com os dois últimos e maiores colaboradores dela, que foi o Jack Antonoff e o Aaron Dessner, que trabalharam com ela no Folklore e no Evermore. Talvez dessa vez ela escolheria então trabalhar com mulheres de todas as formas, né? Incluindo até feats. Foi dito aí nessa matéria que esse seria o álbum mais colaborativo da carreira dela. Então trazer pessoas dos bastidores, claro, né, produtoras e compositoras, mas também talvez alguns feats aí no meio, né? A matéria não cita nenhum feat direto, mas pessoas estão especulando aí algo com a Lana Del Rey, porque ela curtiu o post da Taylor de anúncio do álbum, também tirou foto com ela recentemente, as duas estiveram juntas, as duas trabalham com Jack Antonoff, tem uma relação aí no meio, então fica a vontade e a teoria por aí. Mas o que a gente pode ver mesmo, assim, os feats não dá pra confirmar, mas o que a gente pode saber então é que talvez nesses bastidores, em relação a pessoas que ela trabalha por trás aí na produção do álbum, talvez tenham bastante mulheres, assim, mulheres novas com quem ela nunca trabalhou antes. Ainda segundo a matéria, as pessoas do time da Taylor estariam definindo esse novo som dela como muito parecido com o som da Stevie Nicks e da Joan Armatrading. Então, enfim, muitas mulheres aí de referência. Seria muito legal se ela trouxesse de fato um time todo feminino aí nos bastidores, né? Por enquanto a gente não sabe mais muitos detalhes. Esse é o realmente tudo que a gente tem de especulações, rumores, teorias, enfim, detalhes confirmados até agora, mas quis trazer aqui pra gente já discutir, porque eu não posso perder uma oportunidade de falar sobre Taylor Swift. O que eu posso dizer é que eu estou muito ansiosa pra esse álbum, vou contar os dias, espero que Taylor lance um single aí no meio pra já aquecer e a gente ter uma noção do que vem pela frente. Se lançar, estarei aqui para reagir e comentar com certeza. Mas e aí, quais são as suas expectativas pro novo álbum da Taylor Swift? Você tá ansioso também? Comenta tudo aqui comigo. Se você tiver algum amigo que gosta da Taylor, manda esse vídeo pra ele. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!